Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. Que Deus esteja abençoando aí cada um de vocês na data desse dia, que Deus esteja operando maravilhosamente. É mais um dia que o Senhor nos fez, é mais uma oportunidade que Deus dá ao pastor Carlos Sales dessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, as dificuldades são muitas, ó Pai, mas o Senhor tem, Senhor Deus, contemplado, Senhor Deus, o rosto, ó Pai, dos teus ungidos, ó Pai, e as tuas mãos potentes não estão encolhidas, Senhor Deus, para que não possa abençoar. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, todo aquele, ó Pai, que estiver sensíveis, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja estendendo, Senhor Deus, o teu favor, operando, Senhor Deus, magnificamente, Pai, que cada um dos irmãos, ó Pai, possa sentir, Senhor Deus, o teu sobrenatural. Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, sensíveis, ó Pai, à voz, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, que tem clamado, ó Pai, pelo teu socorro, ó Pai, pela tua fortaleza, Pai, se apresente, Senhor Deus, como o Deus da vida deles, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, encha-se de íntima compaixão, Senhor Deus, que o vigor, Senhor Deus, da tua glória, Pai, e seja resplandecente, Senhor Deus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, é um tempo bom, é um tempo maravilhoso, esse tempo que tiramos para estar com Deus. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem sido também o teu pastor. Nada vai te faltar. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, quando nós temos o Senhor como aquele que cuida de cada um de nós, nós devemos nos conduzir, nós devemos ir de encontro a Ele. Porque assim como um filho, ele precisa do pai, chega para o pai, pai, eu preciso de R$ 1 para comprar algumas balas. O filho precisa do favor do pai, e o pai, ele opera porque o filho pede. E assim também, eu e você, meu amado irmão, se precisamos do favor de Deus, nós temos que ir até o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que eles venham operar maravilhosamente na minha vida, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, estamos aí com a nossa amada irmã Marina Sales Andrade na live. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, esteja abençoando os seus nessa manhã de quarta-feira. Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas. Eu tenho um texto aqui do coração de Deus para o teu coração, porque há uma preocupação no coração do pastor Carlos, há uma preocupação a respeito das dificuldades que nós temos enfrentado e as lutas que nós temos passado e do que nós temos feito a respeito. Está dizendo aí, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras.
Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos e vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então, aleluia, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos mestres, enganando a muitos, e se por multiplicarem iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados irmãos, nós estamos contemplando esse relato que Jesus está dizendo. Nós estamos contemplando tudo que Jesus tem falado conosco a respeito do que Ele está falando, de nós estarmos tomando cautela de tudo aquilo que tem aparecido diante de nós. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos deixado o caminho, nós temos deixado de congregar, nós temos deixado de buscar a sua face, nós temos deixado de estar na sua presença. E quando nós deixamos de estar na presença do Senhor Jesus, nós deixamos muitas coisas de lado. Jesus, Ele fala conosco aí, aleluia, em Mateus capítulo 15. Preste bem atenção quando Jesus fala em Mateus capítulo 15. Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil para ler aqui na tela do notebook. Mateus capítulo 15. Preste bem atenção que Jesus ele fala. Mateus 15, a partir do versículo 29. Leiamos então Mateus 15, a partir do versículo 29. Jesus ele lança uma palavra e ele fala a respeito dessa palavra. Diz aí: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam os coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e se puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Então, amados irmãos, Jesus ele está preocupado com o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus ele relata que ele é o caminho, muitos de nós estamos errando algo aqui quando ele diz, glórias a Deus, em Mateus, né? Quando ele fala do princípio das dores, quando ele fala dessa situação, amados irmãos, de estar passando por situações difíceis, como ele está dizendo aqui, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. E quando nós estamos aí diante das dores que vêm sobre nós nos ausentamos da presença do Senhor Jesus Cristo, e talvez por uma dor de cabeça, talvez por um problema dentro de casa, a gente nos ausenta da presença de Jesus. A gente fala: eu não vou estar hoje no culto. A gente faz tanta coisa, a gente sai para trabalhar, a gente tem 8 horas por dia trabalhados. Imagina durante os 30 dias, né? A gente vê 10 horas trabalhados, dá 80, vamos supor assim, 10 dias trabalhados, dá 80 horas. Quando chega no final do mês, são 240 horas trabalhadas diante do seu patrão, diante daquele que paga o seu salário mensal. E diante de Deus a gente talvez tenha aí semanais
6 horas semanais, 3 cultos por semana, e dando aí no mês 6 horas, 2 a cada culto, com 2 cultos dá 12, 24 horas. São 10 vezes mais. Então, 240 horas você entrega ao seu patrão terreno, aquele que paga o seu salário, aquele que te deu a vida, aquele que soprou nas suas narinas. E ele talvez exige de você ir para estar no culto durante 24 horas, 2 horas no dia, assim, são 3 dias durante a semana. Você não aparece por causa do problema, por causa vamos supor, por causa de uma dor de cabeça, você não deixa de trabalhar. Por causa de uma gripe, você não deixa de trabalhar. Por causa de um problema que você tem dentro de casa com seu esposo, você não deixa de trabalhar. E muitas coisas, quando, aleluia, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer uma compra para dentro de casa, a gente deixa de ir para o culto, a gente precisa de ir no shopping comprar uma roupa, um sapato, a gente deixa de ir no culto. As coisas só aparecem na nossa vida quando nós precisamos servir a Deus, quando nós precisamos buscar a Deus. Tudo acontece na hora do culto, na hora de você cultuar, na hora de você buscar a Deus. Nada acontece nas outras horas, é só na hora de vir para a igreja que acontece. Os impedimentos, os empecilhos só acontecem na hora de você agradar, na hora de você buscar a Deus. Nada acontece durante as 24 horas do dia, mas na hora de você buscar ao Senhor, na hora de você estar na casa do Senhor, tudo acontece. E é na hora que mais precisamos de estar na presença do Senhor que a gente se ausenta. É na hora que a gente mais precisa estar grudado, agarrado em Deus, é que a gente ausenta. Aí no texto que está falando em Mateus capítulo 15, versículo 29, diz aí a palavra do Senhor: de sorte, diz, partindo dali, chegou ao pé do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se lá. Está falando a respeito de Jesus. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus. Essa multidão, amados irmãos, ela não ficou 1 horinha, 2 horinhas, elas ficaram 3 dias aos pés de Jesus. 3 dias direto aos pés de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja maravilhando aí os dias das amadas irmãs, amém? Que a glória do Senhor esteja manifestando sobre a vida de cada uma de vocês. Então, como eu estava falando, eles não subiram ali para ficar 1 hora na presença de Jesus, 2 horas. Eles ficaram 3 dias a fio. E naqueles 3 dias, amados irmãos, diz a palavra do Senhor, que aquelas pessoas que tinham seus doentes, trazia os coxos, trazia também, aleluia, está escrito aí na palavra do Senhor, trazia os coxos, trazia os cegos, os mudos, os aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e Jesus os sarou. Hoje em dia, nós buscamos o ouro, nós buscamos a prata, nós buscamos a comida, a bebida, nós buscamos uma roupa nova, nós buscamos um perfume, nós buscamos tudo nessa vida, menos a cura, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não nos depositamos diante desse Deus que tudo pode fazer. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo na época do fast food. Você entra ali no drive-thru, aí você entra no local, você faz o seu pedido e ali você paga, do outro lado você já recebe ali o que você veio buscar. É coisa assim de 20 minutos você já está com a sua refeição na mão e vai embora. Você não fala com ninguém, não entra para compartilhar nada com ninguém, você pega o que você veio buscar e vai embora. E Jesus não é assim. Jesus, ele quer ter comunhão comigo, ele quer ter comunhão contigo. Diz que Jesus, ele chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte assentou.
E diz que veio ter com ele grande multidão e trazia os seus coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Muitas vezes nós precisamos ter tempo para Jesus, para que sejamos sarados, para que sejamos ali diante do glorioso Deus de Israel, transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. E não adianta eu e você se espernear na presença do Senhor Jesus Cristo, não. Muitas vezes as pessoas torcem o nariz, ficam com raiva, que é como se fosse areia movediça. Quanto mais irritado, quanto mais nós esperneamos, mais nos afundamos. Só tem jeito quando nós estendemos as mãos e gritamos por socorro a Jesus, conforme Pedro diz: Senhor, eu estou perecendo. E Jesus estendeu as mãos, socorreu a Pedro. Assim somos nós na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: de tal forma que maravilhou-se vendo aquela multidão sendo transformada e sarada. E Jesus, clamando aos discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Muitos, amados irmãos, têm desfalecido pelo caminho. Jesus está tendo compaixão de mim, de você. E essa comida que eu quero falar aqui, Jesus está falando de uma comida física, porque ele já tinha dado o espiritual. Mas nós não, nós já recebemos a comida física, agora nós estamos precisando do espiritual. É diferente do texto que ele está se aplicando àquela multidão que foi até ele. Aquela multidão que foi até ele estava com sede espiritual, e aquela sede espiritual Jesus saciou. Agora nós estamos precisando, amados irmãos, do espiritual, porque nós estamos com a nossa pancinha, nós já comemos, nós já bebemos, e nós estamos aí saciados pela comida que perece. Mas nós estamos precisando da comida que não perece, da comida espiritual. Essa comida nós estamos precisando. Nós estamos precisando ser sarados. Primeiro a nossa alma, abrir o nosso entendimento para as coisas de Deus. Nós precisamos servir a Ele de todo o nosso ser, mas nós ainda estamos vivendo como que dormindo no sono da indolência. Nós precisamos entender que Cristo quer pegar na nossa mão, que Cristo quer ser parceiro, que Cristo quer ser amigo. Quando ele sobe ao monte, ele senta, amados irmãos, está escrito aí. Ele subiu e assentou-se lá. Quando ele senta naquele lugar, amados irmãos, imagina aquela multidão chegando até a ele. Não podia sufocá-lo, mas cada um chegava organizadamente. E cada um que chegava, ele ia sarando, ele ia curando. E ele ia falando do seu poder, ele ia falando das suas sagradas palavras a respeito do seu mandamento, de tudo aquilo que ele veio trazer à terra. Será que nós temos tido tempo para ouvir as coisas de Deus? Muitas coisas mundanas nós temos tempo para ver. Nós passamos horas e horas no TikTok, nós passamos horas e horas ali no Kawaii, nós passamos hora e hora no Instagram, no Facebook. Será que temos tempo para estar lendo a palavra de Deus? Será que temos tempo para alimentar das coisas inefáveis que descem do céu? Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo uma utopia, nós estamos vivendo, vegetando, e muitas vezes nós não sabemos, nós não temos destino, nós não temos mais aquilo que se chama meta nas nossas vidas. A meta na nossa vida é bater a meta do jogo, né? Tem vários jogos aí no computador, e as pessoas ficam ali o dia inteiro, talvez vira à noite, 2, 3 dias em cima daquele computador, não faz mais nada na vida, a não ser ficar em cima de computador, a não ser ficar em cima de jogos. Os jovens então nem se fala. A gente precisa entender, amados irmãos, que Deus deu uma vida para cada um de nós, para que nós estejamos aí traçando as nossas metas, para que nós venhamos sair, aleluia, da caverna, para que nós venhamos olhar o horizonte de uma forma diferente. Mas não, muitas vezes nós estamos presos nas nossas próprias concupiscências, nós estamos presos nas nossas próprias vontades. Muitas vezes nós estamos limitados dentro do nosso mundo
mundinho, nós não saímos daquilo que tem nos aprisionado, mas o Senhor tem me chamado à liberdade, o Senhor tem chamado à liberdade. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, se não me fala a memória, diz aí, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Novas criaturas são, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo na tua vida, porque você tem sido aprisionado, aleluia, pelo Satanás, tem sido aprisionado pelas situações difíceis que têm acontecido. Muitas vezes, amados irmãos, é uma dor na perna, é uma dor na barriga, é uma dor no peito, é uma dor aqui, é uma dor acolá, e a gente deixa de ir à presença de Deus. Mas aqui diz a palavra do Senhor, quando eles estavam com dores, quando eles estavam cegos, quando estavam coxos, quando estavam aleijados, todos eles foram levados aos pés de Jesus e foram sarados. Nós precisamos saber onde é o local da nossa cura, onde é o local da nossa busca, onde é o local da nossa transformação. E a nossa transformação não vem de nós mesmos, mas a nossa transformação vem de Deus. O que tem feito você parar? Diz a palavra do Senhor que tudo isso é o princípio das dores, está dizendo aí em Mateus capítulo 24, né? Que nós lemos aí, glórias, o nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu olhar aqui novamente a respeito da palavra. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos e lhes mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Estando assentado no Monte das Oliveiras, aleluia, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, e em vários lugares, mas todas essas coisas serão principalmente o princípio das dores. E o princípio das dores, amados irmãos, que nós estamos falando, eles têm chegado até dentro do nosso lar, têm chegado até dentro da nossa casa, e nós temos feito vista grossa para tudo isso que tem acontecido. Amém? Nosso irmão Heleno está também conosco na live. Que Deus o abençoe na data desse dia, prospere a sua caminhada, esteja aí renovando as suas forças. Amém? Glórias a Deus. Então, ele está falando de fome, está falando de reino contra reino, nação contra nação, peste, terremotos e vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quantas dores nós estamos sentindo, quantas situações estão chegando até nós, mas aquele que é o socorro é a nossa fortaleza. A gente tem deixado de buscar, a gente tem, aleluia, encontrado as igrejas vazias, amados irmãos. Aquelas igrejas que estão cheias são aquelas que prometem muitos e fundos, principalmente carro, casa, mas Jesus não te chamou para casa, não te chamou para carro, Jesus não te chamou para riqueza, o Senhor te chamou para ter uma vida no céu. Ele disse: aqueles que adoram as riquezas desse mundo, ficam nesse mundo. Mas aqueles que adoram as riquezas celestiais, acumulai os vossos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. É essa palavra que Deus tem para mim, essa palavra que Deus tem para você. Não adianta, amados irmãos, nós ficarmos aí vedando nossos olhos para que não vejamos o que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é vida na palavra. O que Deus tem para mim, tem para você é vida a respeito de tudo aquilo que Ele tem aí nos ensinado. Ele diz: quem quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.
Jesus, ele tem dito de coisas, amados irmãos, a respeito de confronto, amados irmãos. Quando João Batista, ele foi o último dos profetas, amados irmãos. A palavra diz, amados irmãos, que o João Batista, o que ele disse? Eu sou o precursor, eu vim preparar o caminho do Salvador. Todo monte e outeiro serão aplanados, diz a palavra do Senhor na boca de João Batista. Quando vinham os homens até ele, ele confrontava raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz antes no próprio entendimento, no seu coração, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de andar. Arrependa-se do que você está fazendo. Depois você vem ao batismo. Ele está dizendo isso, amados irmãos. Ele viu Herodias, a mulher do irmão de Herodes, junto com Herodes, tendo aí um caso com ela, falou: olha, vocês estão em adultério, são adúlteros, e vocês estão errados, vocês deveriam dar exemplo, vocês estão fazendo coisa errada. Por causa disso arrancaram a cabeça de João Batista, mas ele não voltou a sua palavra atrás. Ele continuou pregando, ele continuou falando, mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos ouvindo conto da carochinha. Eu quero uma Hilux, eu quero uma casa na praia, e o testemunho vivo das pessoas são esses hoje em dia, mas o testemunho vivo da tua vida tem que ser assim: eu venci o mundo, porque Jesus estava comigo. Eu venci o câncer, eu venci as dificuldades, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que me deu, foi Ele que me transformou, o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Não foi uma Hilux, não foi uma casa na praia, não foi uma conta bancária, mas o sangue de Jesus é que me libertou de todo o pecado. O sangue de Jesus é que faz com que eu venha triunfar. O sangue de Jesus é que faz com que eu venha testemunhar dessa vida abundante. A vida abundante, amados irmãos, é vida na palavra. É isso que Deus quer falar comigo, é isso que Deus quer falar contigo. Muitas vezes, amados irmãos, nas nossas dificuldades, nós temos ficado em casa. Nas nossas dificuldades, nós temos tido falta de direção, e a direção, amados irmãos, é buscar a Cristo. A direção é estar aos seus pés. Muitas vezes nós estamos, amados irmãos, errando a direção, errando o alvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo passa por Jesus. Jesus, ele disse: eu sou o único intercessor entre Deus e os homens. Nós precisamos entender. Jesus, ele disse assim: eu vos tirei do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do amor, do meu amor. Eu sou verdadeiramente o Rei. Eu sou o Rei dos reis, sou o Senhor dos senhores. Eu sou o pastor dos pastores. Eu sou o médico dos médicos. É Jesus quem é na minha vida, é Jesus quem é na tua vida, mas a gente tem errado o alvo. A gente tem brigado com Deus e com todo mundo, a gente tem virado as costas. Na hora da minha dificuldade, na hora da tua dificuldade, a gente vira as costas, a gente fala assim: eu não vou hoje, eu não quero estar presente, eu não vou. A gente briga com Deus, a gente vira as costas para Deus. É na hora da minha dificuldade, é na hora da tua dificuldade que a gente tem que buscar mais. É na hora da minha dificuldade, é na hora da tua dificuldade que a gente tem que se ajoelhar. É na hora da tua dificuldade que você tem que clamar. É na hora da tua dificuldade que você tem que caminhar em direção a Cristo. A gente não pode retroceder, porque ele fala: eu tenho compaixão desse povo, porque já está 3 dias comigo, eu tenho medo que desfaleça pelo caminho. Quantos de nós estamos desfalecendo pelo caminho? Quantos de nós estamos deixando de ir ao encontro de Jesus quando desfalece pelo caminho? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Quantas ovelhas têm perdido aí a rota, a qual o pastor conduz. Outro dia aí a gente viu na internet uma ovelha perdida que ficou anos e anos perdida, e ela foi achada. O quanto de lã estava sobre ela, o quanto de carrapicho. O pastor, ele usava no seu alforje, o pastor de ovelhas, ele usava no seu alforje um pente, ele usava um cajado, e ele usava um vidro de óleo. O vidro de óleo ele colocava na orelha da ovelha e sobre a sua cabeça, porque muitos bichos
vinham e colocavam ovos na orelha das ovelhas, e ali criava aqueles tumores nas orelhas das ovelhas, e elas ficavam desorientadas, elas não podiam pastar e não engordava e não dava sua lã, por causa que não comia direito. E ele andava com aquele vidro de óleo, ele colocava o óleo no ouvido e na cabeça das ovelhas, para que aqueles bichos não prosperavam, eles não vinham na orelha daquelas ovelhas que tinham óleo sobre a sua cabeça, sobre as suas orelhas, porque havia um ungir. E quando você vem à presença do Senhor, você é ungido com óleo, e os seus ouvidos recebem da palavra do Senhor, recebem a orientação, e aquela palavra de encantamento, ela não vale contra a tua vida, ela não vale. E diz a palavra do Senhor que o óleo sobre a cabeça é como o óleo que escorre sobre a barba de Arão e chega à orla das suas vestes. Assim serão todos aqueles que se colocarem na presença do Deus de Israel. Nós precisamos entender o pente que usava no alforje daquele varão, do pastor que pastoreava as ovelhas. Aquele pente ele passava na lã das ovelhas para tirar os carrapichos. Quantos carrapichos na nossa caminhada, no nosso ir, no nosso vir, nós estamos cheios de carrapicho. Nós precisamos da palavra do Senhor para nos limpar, a palavra do Senhor como um pente que vai limpando os carrapichos da nossa lã. Nós precisamos entender, amados irmãos, que aquele cajado, ele tinha uma curvatura na ponta, porque a ovelha, quando estava prestes a cair no precipício, o pastor ele lançava no pescoço da ovelha e puxava. Nós precisamos entender que Deus quer cuidar de nós, Deus quer fazer, aleluia, tudo aquilo que nós precisamos, mas nós temos que estar, aleluia, caminhando na sua direção. Se nós não caminharmos na direção do Senhor, como Ele vai ter compaixão? Como Ele vai andar? Como que Ele vai fazer o seu milagre na minha vida e na tua vida? Nós precisamos estar indo de encontro ao nosso Mestre. Nós precisamos relatar a Ele aquilo tudo que nós almejamos e tudo que nós queremos. E uma das maiores virtudes dos homens de Deus, amados irmãos, é estar adorando, é estar buscando, é estar indo muito mais além. Muitos de nós queremos, como se diz, as nossas bênçãos, mas nós não queremos, aleluia, o Criador, nós não queremos a palavra do Criador. E as bênçãos, elas só vêm acompanhadas de muita oração, de muita entrega, e elas vêm através da virtude do Espírito Santo, mas nós temos que nos devotar ao Senhor. E nós estamos esquecendo de fazer tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. Nós precisamos estar indo de encontro às suas mãos poderosas. Nós precisamos estar indo de encontro a tudo aquilo que Ele tem falado para mim e tem falado para você. E os princípios das dores estão aí. A gente vê, aleluia, a carestia do combustível está chegando a quase R$7 o litro. A situação tem encaminhado para um colapso do governo e do Brasil. E a situação tem caminhado para situações difíceis, tem pessoas já estocando alimentos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o alimento é na presença de Deus. Se nós não nos alimentarmos de Deus, a situação ficará cada dia pior. Diz no verso 9: então hão de vos entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e seguirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que tem acontecido. Muitos têm se esfriado na palavra do Senhor. É o que eu disse para vocês. Nós temos todo o tempo do mundo. Está escrito lá em Eclesiastes: dá tempo de plantar,
há tempo de colher, há tempo de deitar, há tempo de levantar, há tempo de juntar pedras, há tempo de espalhar pedra, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas quando é tempo de adorar, nós arrumamos 1001 outras situações para não estar adorando, para não estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós arrumamos muita coisa para fazer para não estar na presença do Senhor. A gente arruma tempo para tudo, menos tempo para estar adorando e buscando a face do Altíssimo. O que você tem feito com a sua vida, meu irmão, minha irmã? O que você tem feito? Jesus, ele está à porta. Jesus, ele vem buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que você tem combatido um bom combate? Será que você tem guardado a palavra de Deus no teu coração? Será que você tem cumprido o propósito do Senhor? Tem gente que fala: eu só vou à igreja se meu pai e minha mãe for, só vou à igreja se tal pessoa for. Está na hora de você caminhar com suas próprias pernas. Está na hora de você buscar o entendimento que é a respeito da palavra do nosso Deus. Tem muitas pessoas aí servindo de muleta a outras pessoas, mas está na hora de você falar: não, eu preciso ir de encontro ao meu mestre. Eu preciso estar lutando pela minha vida espiritual. Eu preciso estar deixando de lado as agruras da vida, aquilo que tem me impedido de estar na casa do Senhor, aquilo que tem me impedido de estar na presença do Todo-Poderoso. Tem muita gente aí ficando para trás. Naquele grande dia, amados irmãos, preste atenção. É só um exemplo. Tem pessoas que fazem excursão, né? Para tal lugar, para tal lugar. A excursão vai sair, vamos supor assim, para Jerusalém, para Israel. A excursão vai sair para Judá. Aí o ônibus ele para em determinado lugar marcado. O ônibus está marcado às 7 horas da manhã. Aí já falou com todo mundo que o ônibus está marcado para 7 horas da manhã. Aí tem aqueles atrasadinhos que chega 7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5 até 7:15, 7:30. Quando chegar para pegar a embarcação, ali a pessoa que organizou aquela excursão vai falar: mas eu cheguei 7:1. Falar: estava marcado para 7 horas. Ela já saiu. Ela já foi. Assim será naquele grande dia quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Não tem assim a falar: olha, será no abrir e fechar de olhos. Se você estiver preparado, você vai. Se não estiver preparado, não vai. E tem muita gente dormindo aí, o sono da indolência, estão titubeando no meio do caminho. Esse caminho, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você fala: não, eu vou pegar aqui um atalho. Eu vou sair do caminho só um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto. E aí? Não é bem assim que Jesus está querendo falar comigo, contigo. Jesus está falando: não saia do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem para onde você correr. Nós precisamos entender, amados irmãos, mas tem muita gente pegando atalho, tem muita gente deixando de seguir o propósito de Deus, e Ele virá buscar a sua igreja. Tem muitos que dirão ao Senhor naquele grande dia: eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus fala: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. A Bíblia fala que eram 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. As que estavam no propósito ali com as lamparinas acesas, elas entraram. Aquelas que estavam com as lamparinas apagadas, elas não entraram. Embora enchesse as suas lamparinas e depois batesse na porta, Jesus diz: a porta já foi fechada, não tem como entrar mais. A gente olha para as pregações dos evangelistas do Senhor, principalmente a gente olha para Noé, ele pregoeiro da justiça. Durante 120 anos ele pregou a palavra do Senhor, mas quem entrou na arca foi somente ele e sua família. Já imaginou isso? 8 pessoas pregando durante 120 anos, ninguém se converteu, ninguém teve um coração para Deus. Quando Noé construía a arca,
dizia que Noé era louco, dizia que Noé estava doido da cabeça, mas a palavra diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que vivenciam essa palavra é poder de Deus. Será que você tem amado o seu Deus? Será que você tem se esforçado para estar na sua presença? Será que você tem buscado ao Senhor? Muitos têm ouvido somente de falar, conforme Jó disse, e disse: mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó, eu renuncio a tudo pelo teu amor, pela tua presença. Nós temos que renunciar. Se nós não renunciarmos, amados irmãos, diz o Senhor, se você não amar mais a Deus, ele diz assim: se você amar o seu filho, se você amar o seu pai, a sua esposa, mais do que a mim, você não é digno de mim. Está escrito na palavra, nós precisamos entender. Quando diz amar, diz a palavra do Senhor sobre amor em João, diz assim: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Nós precisamos entender, amados irmãos, que existe um propósito, existe uma liderança, existe uma ordem, e a ordem é para você buscar a Deus, para você estar na presença do Senhor. Muitos estão titubeando no meio do caminho, falando: não posso. E eu já li, e tenho lido e tenho falado, amados irmãos, que não tem impedimento para você estar na presença do Senhor. Há tempo para todas as coisas debaixo do mundo. Então, se há tempo, amados irmãos, para todas as coisas, nós precisamos ter tempo para Deus. E a coisa que nós menos tempo temos é de estar na presença de Deus. A coisa que menos tempo temos é de estar em oração, buscando, se devotando a Deus. Nós precisamos ter entendimento que Deus quer fazer a vontade dele na minha vida e na tua vida. E ele está dizendo, amados irmãos, aqui: nada pode nos separar do amor de Deus. E tudo tem nos separado do amor de Deus. Você tem sido separado do amor de Deus, você tem buscado seus próprios interesses, você não tem colocado a sua vida espiritual em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente coloca as compras do mercado, a gente coloca o shopping, em primeiro lugar, a gente coloca a nossa esposa, em primeiro lugar, a gente coloca os nossos filhos, o pai e mãe, a gente não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. E Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Nossa irmã Marisângela está conosco na live, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Está escrito aí. Mas nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar de Deus. Ninguém pode nos separar da presença do Senhor. Sabe quem está nos separando da presença do Senhor? Eu mesmo, você mesmo. Nada pode nos separar da presença do glorioso Deus de Israel. Mas a gente está se ausentando pela nossa própria vontade. A gente está esquecendo de amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. Nada pode me impedir o meu caminhar de estar na presença do Senhor.
Nada pode me atrapalhar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus. E hoje em dia a gente tem encontrado a doença nos separando de ter uma vida com Deus, o irmão separando, o problema dentro de casa, a escassez, a fome, a nudez, tudo tem separado eu e você do amor de Deus. Que venhamos vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, que venhamos ultrapassar tudo isso para estar na presença confortável do nosso Deus. E aí sim, Ele fará um milagre que você tanto precisa, que você tanto busca. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer muito mais do que eu penso, do que você pensa. A coisa mais importante nesse mundo é a presença de Deus na minha vida. Não tem outra coisa mais importante nesse mundo do que a minha vida com Deus. Se você soubesse o quanto Deus é importante para a tua vida, o quanto você necessita de Deus, você não se ausentaria da sua presença. Diz a palavra do Senhor que Ele formou um homem do pó da terra e soprou fôlego de vida na sua narina. Imagina se Deus tira o fôlego de vida. O que somos nós diante do mundo? O que somos nós diante das necessidades tão urgentes que nós temos, que não podemos estar na sua presença? Já imaginou isso? Se Ele fala assim, não, eu soprei, agora eu vou puxar. Ele toma de volta. Aí Ele tira o fôlego de vida, você passa a ser pó novamente. O bicho vai comer a tua carne. Nós devemos honrar e glorificar a Deus. A Bíblia diz que Herodes, ele fez um discurso tão bonito que o povo bateu palma e falou assim, olha, não foi Herodes que fez esse discurso tão lindo, mas foi o próprio Deus. E Herodes tomou aquela glória para si. Ele falou, não, glorificado seja Deus. Ele poderia ter dito, e essas simples palavras teriam o livrado da morte. Mas ele não disse. Ele recebeu a glória de Deus para si. Quando ele recebe a glória de Deus para si, ele morre comido de bicho. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, Ele quer me transformar. Deus, Ele quer te transformar e quer lavar. Ele quer agir poderosamente na minha vida e na tua vida. Está conosco também na live a nossa irmã Marina Iribarra. Maria Iribarra, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos abraçar, até mesmo sem ver o nosso Salvador. Nós precisamos trazer para dentro de nós, falar, habita em mim, Senhor. Eu quero estar fazendo e cumprindo o teu propósito. Eu não quero viver a minha própria vida, mas o meu entendimento, ele tem que estar sabendo que o Senhor tem que estar, todos os dias eu tenho que estar respirando o perfume da rosa de Saron. Eu tenho que estar me alimentando de ti. Eu não posso te esquecer nenhum momento. Nós precisamos entender que Cristo, Ele quer achar em mim, achar em você um coração adorador. Que venhamos adorar a Cristo, que venhamos servir a Cristo, que venhamos estar aí nos depositando na sua presença, que jamais venhamos nos ausentar do seu grande amor, dos seus milagres, mas que venhamos experimentar todo dia esse grande amor de Cristo, que venhamos aí nos maravilhar da sua grandeza, amém? Vamos orar nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Fala, ó Deus, aos meus irmãos mais do que pude falar.
Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, abrindo, Senhor, as mentes, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, o coração, Senhor, concernente, Pai, ao estar Te buscando, ó Pai. A Tua palavra diz no Salmo 84, ó Pai, que vale mais um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Que a andorinha encontrou ninho, Pai, o pardal encontrou casa para si, a andorinha, Senhor Deus, onde coloca os seus filhotes, Pai, nos Teus altares, na Tua casa, Pai. Até os animais, Pai, sabem onde, Pai, encontrará conforto, Pai, na Tua presença, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, diz Isaías, no capítulo 1, ó Pai, o boi conhece sendo o seu possuidor, o cachorro conhece o seu dono, ó Pai. Mas o homem que criei, o homem que eu exaltei, ele não conhece o seu Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, reconhecer, Senhor Deus, a Tua mão poderosa. Que nós venhamos reconhecer, Senhor Deus, os Teus cuidados, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos fortaleça, Pai. Esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo, transformando, ó Pai. Colocando sede, Senhor Deus, de busca, Pai, em nossos corações, ó Pai, em relação a Ti, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos favorece, Pai. Esteja, Senhor Deus, ministrando, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, com Teus cuidados, ó Pai. Ó Deus de Israel, somente o Senhor, ó Pai, pode fazer, Pai, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, ó Pai. Somente o Senhor, ó Pai, pode ministrar, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Eu Te louvo, eu Te engrandeço, ó Pai. Eu exalto, ó Pai, eu magnifico o Teu nome nessa manhã. Toma, Senhor, os meus amados irmãos, ó Pai, aqueles que entraram na live, aqueles que não entraram, ó Pai, aqueles que estão presentes, aqueles que estão em oculto, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma cada um, ó Pai, nas Tuas mãos, aquelas pessoas que ainda, ó Pai, vão assistir, ainda vão se alimentar dessa palavra, que o Senhor esteja operando, Senhor, maravilhosamente na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja curando, salvando, libertando, fazendo uma obra magnífica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos aí também com a nossa irmã Sandra na live. Que Deus esteja abençoando, operando a vida da amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja protegendo e guardando a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh Deus, que Deus esteja abençoando também a nossa amada irmã Alessandra Gonçalves. Que Deus esteja aí movendo as águas, né, na vida de cada uma de vocês, e que Deus esteja operando. O pastor Carlos já chegou ao fim dessa ministração. Hoje, se Deus quiser, nós estaremos lá em Corumaú, na sede, com o nosso pastor Márcio da Silva, na rua Corumaú, 1055. Que Deus esteja aí abençoando, prosperando o nosso caminhar. Que Deus esteja aí magnificando, né, operando através do seu Espírito Santo. Eu quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e Deus, e todos aqueles que creem, diga amém. Amém? Glórias a Deus. Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando, que a glória do Altíssimo esteja repousando sobre ti na data desse dia. Que Deus esteja aí te livrando de todo mal e operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia glorioso na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus esteja aí tomando você e toda a sua família pelas mãos, te indicando e dando o melhor caminho para você e para toda a sua família, restaurando, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Que Deus esteja aí também abençoando a nossa irmã, aleluia, Fabiana, que está sendo restaurada aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo, filha da nossa irmã Marina Salles. Amém? Os irmãos estejam orando, intercedendo e clamando pela vida da Fabiana também, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.